Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre a medida provisória 936 de 2020, tá? É uma medida que foi publicada na data de ontem. Ontem foi 1º de abril de 2020 e ela traz um programa emergencial de manutenção de salários e empregos. Essa medida, ela trouxe algumas medidas, de novo, é redundante, né, gente? Mas trouxe algumas medidas para enfrentar esse momento aí de estado de calamidade que o Brasil se encontra. Eu vou explicar então nesse vídeo para vocês as principais medidas que foram trazidas, que entre elas é o benefício emergencial, a redução de salário e de jornada e a suspensão do contrato de trabalho, tá? Então assiste esse vídeo até o final para você entender direitinho o que a medida está propondo. Pessoal, então hoje a gente vai conversar sobre a medida provisória 926, mas aproveitando, vocês já se inscreveram no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreve, é bem rápido, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo se gostar dele e se já estiver gostando do vídeo, deixa um like aí para não esquecer depois, tá bom? Então, pessoal, essa medida ela vai se aplicar a contratos de trabalho, contratos de aprendizagem e contratos de jornada parcial. A primeira medida é a redução de jornada e salário. Então, o que propõe a medida provisória? Que o empregado e o empregador, eles podem, por acordo individual escrito, firmar ali uma redução tanto da jornada como do salário, proporcionalmente. E ela estabelece alguns percentuais, então pode ter uma redução de 25%, de 50% ou de 70%. Esses percentuais são fixos se for um acordo individual escrito entre o empregador e o empregado. Esse acordo, o empregador ele precisa enviar para o empregado com 2 dias corridos de antecedência, para o empregado ter tempo de ler, entender e ver se ele realmente está de acordo com o acordo, tá? Além disso, tá? Esse acordo ele pode ter validade de no máximo 90 dias. É o prazo máximo para redução de jornada e salário. E a redução ela vai ser proporcional. Reduziu 25% de jornada, reduz 25% do salário, mas tem que ser garantido o salário hora, tá? O salário hora que o empregado tinha, ele não vai ser reduzido nessa redução. Além disso, quando que vai terminar? Vai terminar essa redução quando acabar o prazo de 90 dias, ou se terminar o estado de calamidade primeiro, ou então se o empregador resolver dar fim antecipadamente. Então essa é a redução de jornada com redução de salário, gente. A outra medida é a suspensão do contrato de trabalho. E o que é suspensão? É sem trabalho, sem salário. Então, nesse caso, vai se estabelecer a suspensão do contrato, tá? O prazo máximo de suspensão do contrato é de 60 dias, é o máximo que pode, e ele pode ser fracionado em 2 períodos de 30. O prazo também para firmar é por acordo individual escrito entre empregado e empregador, e tem aquele prazo de 2 dias corridos que o empregador precisa enviar para o empregado o acordo para ele analisar e ter ciência desse acordo, tá? Além disso, o que acontece? Nesse período, foi feita a suspensão do contrato, o empregado não pode trabalhar. Não pode trabalhar home office, teletrabalho, não pode. Porque senão vai se descaracterizar, no caso, a suspensão e o empregador ainda pode sofrer algum tipo de penalidade, tá, gente? Empresas que tiveram um faturamento anual em 2019 superior a 4,8 milhões, elas não vão ter 100% do benefício pago ao empregado pelo Ministério da Economia. A empresa vai ter que dar uma ajuda compulsória de 30%, e esses 30% é sobre o salário do empregado e os outros 70% é o benefício que o empregado vai receber, mas depois eu vou explicar sobre valores, tá? Pessoal, o tempo máximo, tá? Mesmo se a gente quiser usar um período de suspensão e um período de redução de jornada, o tempo máximo vai ser de 90 dias, não pode passar de 90 dias. Eu posso fazer, por exemplo, 60 dias de suspensão e 30 de redução de jornada, não pode ser mais do que 90. Então, eu expliquei para vocês que essas medidas elas podem ser feitas por acordo individual escrito entre empregado e empregador, mas elas também podem ser feitas por norma coletiva. Esses critérios fixos que eu estou passando por vocês são os critérios que podem ser implementados por acordo individual escrito entre empregado e empregador, um acordo que só eles dois podem fazer sem precisar de um sindicato, tá bom?
Tá, mas e quem é que tem direito a receber esse benefício? Como eu expliquei para vocês, empregados que têm contrato de trabalho, contrato de aprendizagem e contrato de jornada parcial. Mas não só isso. Tem direito aquele empregado que recebe até R$ 3.135 por mês, aquele empregado que tem diploma de curso superior, daí que recebe salário igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência, que é aproximadamente aí R$ 12.200. Não é devido o benefício para quem? Para quem é ocupante de cargo público, tá? Cargo em comissão, todos esses cargos públicos não têm direito. Aquele empregado que estiver recebendo algum benefício previdenciário não tem direito. O empregado que estiver fazendo algum curso de qualificação também não. E quem estiver recebendo seguro-desemprego também não tem direito. Para o empregado fazer jus e receber esse benefício, ele não precisa ter tempo de carência, ele não precisa ter um tempo específico de empresa e ele não precisa ter um número X de salários recebidos. Algumas pessoas têm questionado também, mas e daí se eu receber esse benefício agora, depois futuramente se eu precisar receber seguro-desemprego, vai dar algum problema? A lei ela estabelece que quem receber esse benefício não vai ter prejuízo no seguro-desemprego. Então, se o empregado, futuramente quando ele for demitido, ele fazer jus a receber o seguro-desemprego, preencher todos os requisitos lá da lei de seguro-desemprego, e se você não sabe quais são, dá uma olhadinha que eu tenho um vídeo sobre seguro-desemprego. Se ele tiver jus, fizer jus ao seguro-desemprego, quando ele for receber, ele não vai ter nenhum prejuízo, nem de parcelas e nem de valores. Pelo menos é o que a medida provisória está assegurando, tá bom? Além disso, aquele empregado que tem mais de um vínculo de emprego formal, por exemplo, ele tem 2 carteiras assinadas, a carteira dele está assinada em 2 empresas, esse empregado ele pode sim fazer jus a 2 benefícios, exceto para aqueles empregados que trabalham na modalidade de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente, o empregado ele vai receber um benefício emergencial de R$ 600. Vai ser imediato, ele vai receber em 30 dias, tá? Uma única parcela por mês de R$ 600, mesmo que ele tenha mais de um contrato intermitente, tá? Ele é uma exceção nesse caso. Tá, mas e qual é o valor desse benefício? O valor do benefício, no caso da suspensão do contrato, que é quando o empregado para de trabalhar, ele vai receber 100% do valor a que ele teria direito no seguro-desemprego. Então a gente sabe que o seguro-desemprego, ele calcula a média dos últimos 3 salários e faz uma média, e daquela média 80% é o valor da parcela do seguro, limitado a alguns outros requisitos. Mas vamos pensar assim, se em condições normais o empregado fosse demitido, ele teria direito a receber R$ 1.500 de seguro-desemprego. No caso da suspensão, ele vai ter direito a receber esses 100% desses R$ 1.500. No caso de redução de jornada, com redução de salário, as parcelas vão ser proporcionais à redução, tá? Eu vou explicar para vocês. Se, por exemplo, a redução for de 25% da jornada e do salário, a empresa continua pagando 75% do salário e os outros 25% eles vão ser calculados em cima daquela base do seguro-desemprego que eu expliquei para vocês. Então, se quando o empregado fosse demitido, ele tivesse direito a R$ 1.500, que seria 100% do valor que ele teria direito de parcela do seguro-desemprego, numa redução de 25%, ele vai receber 25% desses R$ 1.500, entenderam? Se a redução for de 50%, 50% desses R$ 1.500 e assim sucessivamente nos percentuais estabelecidos na medida provisória, tá? Então, pessoal, e ainda em relação à suspensão, como eu expliquei antes para vocês, se a empresa teve um faturamento anual em 2019 superior a 4,8 milhões, a empresa vai pagar 30% de ajuda compulsória e o empregado recebe 70% do seguro-desemprego que teria direito. Então, pessoal, e tem alguns prazos também que precisam ser observados para implementar essas medidas, tanto de redução como de suspensão. A empresa, ela firmou hoje o acordo com o empregado, tá? Ela tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia e se ela fizer essa comunicação certinha dentro desse prazo de 10 dias, o Ministério da Economia vai fazer o pagamento desse benefício para o empregado no prazo de até 30 dias da data em que o acordo foi firmado. Então, firmou o acordo hoje,
dentro de 10 dias a empresa comunicou direitinho, dentro de 30 dias da data em que foi firmado o acordo hoje, o empregado recebe a primeira parcela. Só que esse benefício ele só é pago enquanto durar o estado de calamidade no país, tá, gente? Se porventura daqui um mês for declarado que não estamos mais em estado de calamidade, os benefícios dessa medida não têm mais valor. Pessoal, e dos principais pontos da medida, acho que o último que eu queria trazer para vocês é a garantia de emprego. Então, todo empregado que receber esse benefício, que tiver a redução da jornada ou tiver a suspensão do contrato, ele faz jus a uma garantia provisória no emprego, tá? Ele não pode ser demitido no emprego durante o período dessa suspensão ou durante o período dessa redução. Se o período for de 2 meses ou de 90 dias, é durante esse período. E além disso, durante o mesmo prazo após a retomada do trabalho. Então, se for uma suspensão e ela ficou valendo por 60 dias, quando ele voltar ao trabalho, ele ainda tem mais 60 dias de estabilidade no emprego. Se for uma redução de 90 e ficou valendo 90 dias, quando ele retornar ao trabalho, são mais 90 dias, tá, gente? E essa garantia é para evitar demissões quando o pessoal estiver com o contrato suspenso ou com a redução em andamento e mesmo na volta. Se o empregador resolver por rescindir o contrato sem justa causa, ele vai ter que pagar uma indenizaçãozinha. E se for um pedido de demissão do empregado ou uma demissão por justa causa, daí não se aplica nesse caso a garantia de emprego. Pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Me contem aí se na empresa de vocês já estão adotando alguma medida em relação à MP. Se gostaram do vídeo, curte o vídeo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, é rapidinho. Compartilha com amigos, com parentes. E não esquece de ativar o sininho de notificação para vocês receberem os avisos de quando tem vídeo novo aqui no canal. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!